Domingo, 4 de março. Hoje o Fantástico vai falar da linha que ninguém quer cruzar e que aparece sem pedir licença. Eu tinha tudo, estava numa vida boa e do nada eu me vi no meio de noite, debaixo do sereno, numa praça. É a linha da separação. Meu filho começou a andar, eu não vi ele andar. É também a linha da fome. Hoje é arroz, feijão e polenta e ovo. Igual a janta, só Deus, né? Só Deus sabe. É a linha da luta. Tudo que nós temos é trabalhar honestamente. É uma coisa que nós temos que conseguir. Lutar e conseguir. Na semana do anúncio de que a economia brasileira voltou a crescer, o Fantástico faz um retrato do país que sofre com o desemprego. O dinheiro é contado, tem para comer, para tudo o dinheiro é contado. 9 milhões de brasileiros, a maioria jovens, foram empurrados para baixo da linha da pobreza. Eu não tenho preguiça para trabalhar. Eu não tenho. Graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa, sempre com força para trabalhar. Esta noite, no Fantástico. Boa noite. Boa noite. O Fantástico começa com o adeus a uma diva do teatro, do cinema e da TV. Morreu ontem no Rio de Janeiro, aos 95 anos, Tônia Carreiro. Tônia teve uma parada cardíaca durante uma cirurgia e foi velada hoje no Teatro Municipal, no centro do Rio. O Brasil tem acompanhado aí nas últimas semanas o desafio da segurança pública no Rio de Janeiro, que está sob intervenção federal. Um problema que precisa ser combatido em muitas frentes. Uma delas é nas estradas. No esforço conjunto, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro mapearam as rotas de entrada de armamentos de guerra no estado e o caminho até as mãos dos bandidos. Tem até encomenda personalizada. Entre milhares de carros, motos, caminhões. Como descobrir onde está a ameaça? Segura! Fecha aí, melhor correr. Chama ele. São fuzis, pistolas e munição. Muita munição. Armamento de guerra tentando praticamente todos os dias entrar no Rio de Janeiro. Nós trocamos informações de maneira constante com a Polícia Rodoviária Federal. Nos últimos meses, alguns trabalhos que já haviam sido iniciados começaram a apresentar bons frutos. Os números acompanham a escalada de violência no estado desde o ano passado. No primeiro semestre de 2017, foram apreendidas 62 armas nas rodovias federais do Rio de Janeiro. No segundo semestre, esse número saltou para 233, um aumento de 275%. Só nos primeiros 2 meses de 2018, a polícia apreendeu mais de 50 mil munições. São armamentos de alta qualidade, novos e praticamente 100% de origem estrangeira. A origem delas é sempre a fronteira e o ponto final de entrega delas aqui são as comunidades do Rio de Janeiro. Por terra, a principal rota de entrada de armas no Brasil é a fronteira com o Paraguai. No Mato Grosso do Sul, as cidades brasileiras de Ponta Porã e Coronel Sapucaia, que fazem divisa com Capitão Bado e Pedro Juan Cabaleiro. E no Paraná, as cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra, que fazem divisa com Cidade del Oeste e Salto del Guairá. Os carregamentos saem dessas áreas e percorrem, em geral, rodovias federais até o estado do Rio de Janeiro. Aqui os criminosos costumam optar entre 3 caminhos. A BR-040, que atravessa a região serrana. A BR-101, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, pelo litoral. E a BR-116, a Dutra, que também faz a ligação entre São Paulo e Rio. Foi aqui a última apreensão dos agentes, segunda-feira passada. Por aqui passam diariamente 900 mil carros e caminhões, uma das rodovias mais movimentadas do Brasil. Os policiais rodoviários federais fazem muitas operações na região à procura de armas e drogas. E além do trabalho do setor de inteligência, eles contam também com a ajuda de cães farejadores. O RAI é um deles. A gente fez uma vistoria com o veículo e o RAI subiu ali no bagageiro ali do veículo e já deu uma indicação bem na chaminé do filtro industrial, né? Onde no interior estavam escondidos ali 12 fuzis, 33 pistolas e mais de 44 mil munições. Né?
Aí, garoto! Muito bom, moleque! Além das armas, os policiais têm encontrado toneladas de drogas e, cada vez mais, acessórios que aumentam o poder de fogo dos bandidos. Esse carregador é conhecido como lata de goiabada, né? Que é por causa do formato dele. Isso é um jeito do crime pagar um pouco mais barato por uma arma que vai ter um poder de fogo parecido, vamos dizer assim, com um fuzil. Uma pistola que dá 20 tiros consegue, com o equipamento, disparar até 100 vezes, sem precisar ser recarregada. Outro dispositivo é o kit rajada, que aumenta a frequência dos disparos. E, entre tantos armamentos, alguns chamam a atenção. São presentes. Esse tipo de arma é uma arma já customizada. Ela deve ser encomendada para algum criminoso especificamente. As operações nas rodovias são a etapa final do trabalho para impedir a chegada das armas nas comunidades, principalmente na Rocinha, na Maré e na Nova Holanda. Os investigadores também tentam identificar e capturar os criminosos por trás dos carregamentos. Esta semana, um deles foi preso enquanto fazia uma tatuagem no Rio. Elton Leonel da Silva, conhecido como Galã. Pelas informações que existem, ele faz venda de drogas, armas e munições para diversas facções. É apontado em relatórios de inteligência, tanto da Polícia Civil de São Paulo como da Polícia Federal, como uma pessoa com grande influência nessa área fronteiriça, principalmente entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Ele teria assumido o controle na região depois da morte do traficante brasileiro Jorge Rafat, numa emboscada em junho de 2016. Ele é apontado pelas autoridades paraguaias como o mentor desse plano que tirou a vida de Rafat. Galã estava morando no Rio usando documentos falsos desde dezembro do ano passado. Em fevereiro, foi para este endereço de luxo em Ipanema, bairro nobre da cidade. Aqui, um aluguel não sai por menos de R$13 mil. No local foram encontrados relógios de marca e um carro avaliado em R$300 mil. Mas Galã é apenas uma extensa rede do crime que espalha a violência no Rio de Janeiro. As ameaças não vêm apenas pelas estradas, também chegam pelo céu e pela água. Em meio ao conflito, só existe uma certeza. Cada munição que é tirada de circulação, cada arma, a gente está preservando vidas. Como um ex-contrabandista do Irajá, no Rio de Janeiro, se tornou o maior traficante de armas para o Brasil, segundo a polícia. Frederic Barbieri está preso desde o fim de semana passado em Miami, onde ele mora, e teve a fiança estipulada em quase R$5 milhões. Nossos repórteres na Flórida investigaram o passado de Frederic, que teria forjado um casamento para conseguir residência nos Estados Unidos. A primeira vez que Frederic Barbieri surgiu no radar da polícia foi no fim dos anos 1990. Naquela época, o principal traficante de armas para o Rio de Janeiro era Marcelo da Gata do Irajá, que foi preso em 2002. Barbieri vivia ao lado de Marcelo e, segundo a polícia, passou a ser o principal fornecedor, usando como base de operações o Complexo do Alemão, destino da maior parte das armas que entravam ilegalmente no Rio de Janeiro. Pouco antes, no ano de 2000, ele tinha registrado o primeiro endereço nos Estados Unidos. No início dos anos 2000, Barbieri era limpador de piscinas em Miami. 15 anos depois, ele seria o maior traficante de armas para o Brasil, mandando fuzis escondidos justamente em aquecedores de piscina. De 2008 a 2015, ele fez 34 viagens entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas imagens da polícia mostram Barbieri no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, em 2010. Mas o monitoramento foi interrompido no mesmo ano, quando a região foi ocupada por forças de segurança. A cena dos bandidos fugindo pela mata ficou famosa. Barbieri então fugiu de vez para Miami, e ele estava preparado para isso. Já tinha até a cidadania americana, conseguida com um casamento fajuto. Esse casamento dele, que aconteceu em 2006, foi um casamento forjado, por assim dizer, para que ele pudesse ter direito a dar entrada no processo de naturalização dele. A noiva era a cubana Margarita Penha Rios. As informações dão conta que ele pagou uma quantia razoavelmente alta, cerca de $20 mil,
para que esse casamento pudesse acontecer. R$64 mil. Menos de 2 anos depois, o casal, que nunca viveu junto, se separou. Barbieri já tinha conseguido a cidadania americana e aberto uma empresa de exportação. Ela se chamava FK Bar, com as iniciais de Frederic Barbieri, e ficava nesse endereço. O primeiro flagrante de tráfico de armas foi quando a polícia brasileira apreendeu em Salvador um container com munições que ele tinha enviado desse porto aqui. O envio deu errado. E não seria com containers que Barbieri iria se tornar o senhor das armas do Rio de Janeiro. O caminho que ele abriu para despejar milhares de fuzis no Brasil não foi pelo mar, mas pelo ar. De avião, as exportações se tornaram regulares. Só por essa empresa, ele mandou para o Brasil 620 motores elétricos, 156 aquecedores de piscina e 15 aparelhos de ar-condicionado. Para a polícia, todos recheados. Os investigadores americanos ouviram o dono, que disse que nunca soube das armas. Na sede da transportadora tentamos falar com ele, mas ele tem medo. Pela mesma empresa, Barbieri enviou os aquecedores de piscina que a polícia do Rio apreendeu cheios de fuzis no ano passado. E quando foi preso, ele tinha mais 52 embalados, prontinhos para a viagem. Um delator que está colaborando com a justiça contou que armas enviadas por Barbieri para o Brasil saíram de uma das cidades mais turísticas dos Estados Unidos, das mais visitadas por brasileiros. Fuzis que foram parar nas mãos de bandidos no Rio de Janeiro saíram daqui de Orlando. Só em Orlando existem 122 lojas de armas. E o estado da Flórida está no centro de uma discussão sobre a facilidade de se comprar fuzis. Isso depois que um jovem matou 17 alunos numa escola com um AR-15. Esse brasileiro tem uma loja de armas em Miami. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que reportar às autoridades quando dentro da mesma semana a pessoa compra mais de 2 pistolas de mão. Já para rifle não existe esse tipo de controle. No Brasil, a polícia identificou o homem que fazia a distribuição dos fuzis enviados por Barbieri. Ele é João Vitor e está preso. Barbieri tem mandado de prisão no Brasil e pedido de extradição. Mas a justiça americana estipulou fiança, $1,5 milhão para responder em liberdade. Se pagar, Barbieri terá que usar uma tornozeleira eletrônica no bairro Pacato, de onde entupia de fuzis o Rio de Janeiro. Esta noite, o Fantástico denuncia um golpe na saúde. Médicos são acusados de levar propina e prejudicar os pacientes. R$7 milhões de propina para determinados médicos. Exclusivo, as últimas imagens antes do assassinato de GG do Mangue, que era um dos bandidos mais procurados do Brasil. Na recepção, o grupo brinca, dança, ri, abre um mapa. A polícia acredita que ali estaria todo o plano de execução do crime. Uma cidade ameaçada pela contaminação. Nesse igarapé, os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas comprovaram a presença de chumbo e de alumínio em níveis acima do normal. E a gente investigou também uma história que parece filme de espionagem. O que está por trás do passaporte brasileiro do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un? Você vai saber daqui a pouco, depois dos comerciais. Você vai nos acompanhar a partir de hoje numa viagem que vai percorrer os mais de 5.000 municípios do Brasil, cidades pequenas do interior, do sertão, da imensidão amazônica. Ou megalópolis, cidades onde mora mais gente do que em muitos países do mundo. Em cada uma delas, seja do tamanho que for, mora também a esperança de cada brasileiro. E foi esse desejo que nós pedimos que você compartilhasse com todo o Brasil. Estão chegando milhares de mensagens e escolhemos uma de cada município. Os vídeos serão exibidos aqui no Fantástico, no Hora 1, no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Jornal da Globo e no Como Será. A ideia do projeto O Brasil que eu quero é ouvir a voz dos brasileiros de tantos sotaques expressando o que querem para o país. Em todos os vídeos que recebemos, vemos o Brasil de cara limpa, aberto, pedindo mudanças, reclamando do descaso com dinheiro público, exigindo honestidade, trabalho, desenvolvimento, respeito e tolerância às diferenças. A partir de hoje até setembro, você vai ver os vídeos do Brasil que eu quero. Você é nosso convidado para essa viagem. Meu nome é Simone, eu estou falando de Brasília, estou na Praça dos Três Poderes. Aqui atrás de mim é o Supremo Tribunal Federal representando o Judiciário.
Se eu andar mais um pouquinho, vocês vão ver o Congresso Nacional representando o Legislativo. E se eu andar mais um pouquinho, vocês vão ver atrás de mim o Palácio do Planalto representando o Executivo. O que eu quero para o Brasil? Que as pessoas que ocuparem esses lugares sejam pessoas do bem, honestas, éticas e competentes. Todo o resto que eu quero para esse país vem como consequência disso. Meu nome é Maria de Fátima Souza e Silva, estou falando da cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Eu quero um Brasil da cara limpa, um Brasil sem roubo e sem corrupção, com mais saúde, segurança e educação. Meu nome é Ana, somos de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, estudantes de Biologia do PAFOR, UFAC. O futuro que queremos para o nosso Brasil e para o nosso município é que haja um cuidado maior com o destino do lixo para não destruirmos a nossa rica Amazônia. Meu nome é Daniela, eu sou de Porto Ferreira. Eu quero um Brasil mais justo, sem corrupção. Eu quero saúde, eu quero educação, eu quero segurança, eu quero geração de empregos. Eu quero que os governantes tratem a população como se fosse sua família. Sou Edilton Andrade de Jaguarara, Bahia. O país que eu quero é um país que proporcione igualdade de oportunidades para homens, mulheres e crianças. Um país sem ditadura, sem xenofobia, sem morte, sem demagogia, sem corrupção. Meu nome é Jonathan Magrino, estou no sítio histórico Porto São Mateus, Espírito Santo. O Brasil que eu quero para o futuro é o mesmo que Martin Luther King queria para os Estados Unidos. Que os meus filhos possam ser julgados pela sua personalidade e não pela cor da sua pele. É isso aí, o pessoal está se empenhando e a gente não pode perder a esperança. Você pode ser o porta-voz da sua cidade. A gente quer ouvir o Brasil inteiro. Mande o seu vídeo, você sabe como é que é, né? Celular na horizontal, o cenário que você quer mostrar e o seu recado em 15 segundos. Faça o seu vídeo para mandar g1.com.br/Brasil que eu quero. E se quiser rever os vídeos, entre na mesma página ou no Globoplay. Hoje eles não perdem a dignidade, a luta dos jovens atingidos pela crise econômica. Agora a gente conta uma história com toques de filme de espionagem. Esta semana foi descoberta uma estranha conexão entre o Brasil e a ditadura da Coreia do Norte. É que uma reportagem da agência Reuters obteve imagens de 2 passaportes. Um do atual ditador, Kim Jong-un, e o outro do pai dele, Kim Jong-il, líder anterior. A data de emissão é 1996 e os passaportes são brasileiros. Teriam sido emitidos pela Embaixada do Brasil em Praga, na República Tcheca. O Fantástico investigou essa trama internacional. No passaporte brasileiro, o atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, aparece com o nome de Joseph Puag. O pai seria um certo Ricardo Puag. Guarde esse nome, ele é chave na história. Ricardo Puag é citado, por exemplo, num livro sobre a Coreia do Norte, como um homem de confiança na Europa da família Kim. A gente conversou com o autor do livro. Esse Ricardo Puag existe de verdade? Ricardo Puag é só fachada. Um nome que já apareceu em outras situações na Europa e na Ásia, ligado aos negócios da família Kim. Entramos nos registros comerciais da República Tcheca, onde os passaportes brasileiros teriam sido emitidos. Ricardo Puag aparece como sócio de 3 empresas. 2, curiosamente, com nomes em português. Bom Sucesso, que fechou em 2013, e Liberdade, que durou até o ano passado. Existe ainda uma terceira firma, Raebong, e essa está aberta. O endereço é o mesmo para Raebong, para Liberdade e para Bom Sucesso. A pedido do Fantástico, uma equipe de Praga foi até lá. Jestli jste někdy neslyšel tohle jméno, jestli tady někdo takový vůbec. Můžu se zeptat, jak dlouho tady bydlíte? 3 roky. Zrušil firmu na tuhle adresu v roce 2017. Vůbec to tady? Tak to je úplně nesmysl, protože tady to vlastní jedna firma už 20 let. E esse outro endereço, que seria o da casa do misterioso Ricardo Puag. A equipe toca a campainha sem resposta. Uma vizinha sai e conta que uma família acaba de se mudar para casa. E esse Ricardo Puag? Quanto mais a gente busca, mais encontra. Numa das empresas, a Liberdade, o tal Ricardo Puag é sócio de um certo Lee Jong Choi,
que vem a ser o nome falso no passaporte brasileiro de Kim Jong-il, o antigo ditador da Coreia do Norte e pai do atual. E olha o endereço desse Lee Jong-choi. É em Macau, no extremo sul da China. Até 1999, Macau era uma colônia portuguesa, com muita ligação com os norte-coreanos. Macau é um dos principais centros de operações financeiras ilegais da Coreia do Norte. Este especialista em relações internacionais completa. Macau sempre foi uma plataforma da Coreia do Norte para se conectar com o mundo. Aqui era uma terra de ninguém, um porto livre. O governo português permitiu um monte de coisas. Hoje, Macau faz parte da China, mas o legado português permanece. Na arquitetura, nos nomes das ruas e das empresas, como Liberdade e Bom Sucesso, as firmas registradas lá na República Tcheca em nome do tal Ricardo Puag, que tem um suposto sócio chamado Lee Jong-choi, que tem um suposto endereço em Macau. A repórter Luísa Duarte foi conferir. O endereço diz Largo do Senado, número 9, é nesse prédio. Só que ali funciona o Centro de Turismo de Macau. Mas no endereço registrado está escrito também Park Lane. E o funcionário avisa, existe um edifício Park Lane, numa rua ali perto. É um edifício inteiro de estacionamento. Em Macau e na República Tcheca, só endereços falsos na trama secreta do passaporte brasileiro de Kim Jong-un. Mas e o documento em si? Como foi feito? A dúvida é a seguinte: esse foi um passaporte em branco, roubado da Embaixada do Brasil em Praga, que depois os norte-coreanos preencheram como quiseram? Ou eles deram entrada pedindo o passaporte com documentos falsos, certidão de nascimento falsa, título de eleitor falso, e aí a Embaixada Brasileira emitiu o passaporte com base nesses documentos falsos? O Itamaraty diz que isso ainda está sendo investigado e não tem uma resposta definitiva para dar. O diplomata brasileiro cujo nome aparece nos passaportes, Antônio de Souza e Silva, não foi autorizado a falar. O carimbo da Embaixada Brasileira em Praga chamou a atenção do especialista americano em Coreia do Norte. Praga é um dos lugares mais importantes para os negócios da família Kim, tanto que um tio do ditador Kim Jong-un é o embaixador lá. O que me faz pensar em como esse passaporte veio a público. Será que é alguma força externa para causar tensão na Coreia do Norte? Ou é algum conflito dentro da família Kim, e então a própria embaixada norte-coreana em Praga, chefiada pelo tio dele e que devia ter isso nos arquivos, vazou as imagens? Boa pergunta. Fomos até a embaixada da Coreia do Norte em Brasília. Os diplomatas nos receberam bem. Tudo bem? Tudo bem. Sou o Álvaro. Pediram 2 horas para se preparar. Mas quando voltamos... Eu não vou falar sobre isso aqui. Não vale a pena. Não. Não teve jeito. O que eles disseram em resumo? Tudo isso é uma falsificação inventada pela mídia ocidental imperialista para manchar a imagem da Coreia do Norte. E também para criar um incidente diplomático entre 2 países amigos, o Brasil e a Coreia do Norte. Não se sabe se Kim Jong-un e seu pai, Kim Jong-il, chegaram a usar os passaportes brasileiros. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. Depois dos comerciais, exclusivo. Vídeos inéditos revelam detalhes do plano para matar o traficante GG do Mangue. Na recepção, o grupo brinca, dança, ri, abre um mapa. A polícia acredita que ali estaria todo o plano de execução do crime. É hoje, uma cidade em alerta por causa do risco de contaminação da água. É agora, exclusivo. Vídeos inéditos revelam o passo a passo da emboscada contra 2 chefes da maior facção criminosa do país. Fortaleza, 13 de fevereiro, 2 horas da tarde. Um helicóptero pousa neste heliponto. 2 dias depois, vai se tornar a aeronave mais procurada do país.
No mesmo dia 13, Fabiano Alves de Souza, conhecido como Paca, sai de um condomínio de luxo na região metropolitana de Fortaleza. Tinha ido visitar um amigo, o traficante Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. 2 dias depois, Paca e GG vão ser assassinados. Fortaleza, 14 de fevereiro. Bem à vontade, Paca entra no elevador do prédio onde morava na cidade. Com um terço no pescoço, mexe no celular, se olha no espelho, arruma o cabelo. Nem imagina que homens contratados para matá-lo já estão na cidade. Chegaram horas antes a um hotel, a 4,5 km do prédio de Paca, em um táxi. Vieram de São Paulo, descem deste carro e cumprimentam esta mulher. Segundo a polícia, ela faz parte da quadrilha. Na recepção, o grupo brinca, dança, ri, abre um mapa. A polícia acredita que ali estaria todo o plano de execução do crime. O homem de boné branco é Wagner Ferreira da Silva. Apelidos: Vaguinho ou Cabelo Duro. É ele quem organiza tudo. Da mochila, ele tira maços de notas de R$50. Paga a hospedagem de todos em dinheiro vivo. Eles sobem para os quartos. Já passa da meia-noite. Menos de 9 horas depois, de manhã, eles saem. É 15 de fevereiro, o dia da emboscada. Em poucos minutos, os homens chegam novamente de táxi ao hangar na cidade de Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Entram na recepção. Mais 2 homens se juntam ao grupo. Cerca de 9h15 da manhã, 6 pessoas chegam no hangar, mais o 7º piloto da aeronave, e eles embarcam, né, nesse horário. Às 9h28, o helicóptero levanta voo. Segundo a polícia, o destino é uma reserva indígena próxima dali. A aeronave pousa, sai, deixando 5 pessoas no local. 20 minutos depois, o helicóptero está de volta. Quem sai e volta, retorna para o hangar, o piloto e o Vaguinho. Então eles retornam para o hangar, pegam mais combustível. Decolam de novo, às 10h14. Minutos depois dessa última decolagem, o helicóptero pousou de novo, mas em outro local que a polícia ainda não conseguiu identificar. Lá, embarcaram GG do Mangue e Paca. Até então, os dois não desconfiavam que existia um plano para matá-los. GG está tão tranquilo que faz uma foto da paisagem e manda para a esposa. Eles fazem um voo e pousa no mesmo local. Nesse pouso, todos descem e aí foi os 5 que já estavam lá esperando, fazem a execução então do crime, né? Através de vários disparos de arma de fogo, executam, levam os corpos próximo à mata e aí depois eles todos saem de lá na aeronave. Ao contrário das primeiras informações, a perícia indicou que não houve tortura. Os corpos foram encontrados no dia seguinte por esse índio, como mostrou o Fantástico domingo passado. A partir daí, começaram as investigações. Eles perceberam que havia 2 marcas de pouso e há uma distância entre os esquis da aeronave. Então, por essa distância que foi medida, foi possível depois identificar especificamente de que aeronave se tratava. Com a identificação da aeronave, chegaram ao piloto, Felipe Moraes. O advogado disse que ele foi apenas uma testemunha do crime. Para a polícia, foi muito mais que isso. Ele participa de toda a ação, pousa 2 vezes no mesmo local, né, visualiza a execução. O dono da aeronave foi o segundo a ser identificado. Vaguinho, o Cabelo Duro, o chefe da emboscada. Ele foi morto a tiros em São Paulo, uma semana depois da execução de GG e Paca. Os outros 5 são da Baixada Santista: Carlos Santos, Ronaldo Pereira Costa, André Luiz da Costa Lopes, Eric Machado Santos e Tiago Lourenço de Sá Lima. O dinheiro e os bens de Paca e GG do Mangue estão bloqueados pela justiça. São mansões em condomínios, casas de praia com talheres banhados a ouro e carros importados. Uma fortuna do crime avaliada em mais de 12 milhões de reais. Todos os envolvidos na emboscada tiveram as prisões decretadas e agora estão foragidos. No próximo bloco, empresas separadas por quase 3.000 quilômetros, mas com a mesma vocação: praticar crimes contra a saúde pública.
Essas empresas que foram investigadas, elas pagaram na ordem de 7 milhões de reais de propina para determinados médicos. É agora uma cidade em alerta. O perigo? Água contaminada com chumbo. Esta é Barcarena, no nordeste do Pará. Uma cidade da Amazônia marcada por desastres ambientais. Eu não quero mais isso aqui. Eu quero sair daqui. A família de Dona Celestiana e outras 1.600 são vizinhas de um dos maiores polos industriais do estado. Empresas que processam minério e geram resíduos que contêm elementos tóxicos. Há 2 semanas, depois de fortes chuvas, houve um vazamento de rejeitos em uma das empresas do polo industrial, o que contaminou rios da região. Nesse igarapé, os pesquisadores do Instituto Evandro Chagas comprovaram a presença de chumbo e de alumínio em níveis acima do normal. As crianças aqui da comunidade costumavam brincar nessa água e sempre que chove forte, como no dia do vazamento, esse riacho transborda e a água invade os poços das casas praticamente sem proteção. Como os poços cavados são muito próximos dessa região, então você tem sim um risco também de contaminação dos lençóis freáticos. Nós não temos água encanada aqui. Em 2012, pesquisadores da Universidade Federal do Pará analisaram a água consumida por 26 comunidades. Em 24, a água apresentava altas concentrações de chumbo, um metal nocivo à saúde. Agora, um estudo feito pela universidade com os moradores mostra que eles também estão expostos ao chumbo. A grande preocupação é da exposição repetida e crônica. O paciente começa a ter uma anemia muito profunda, ele tem uma dor abdominal incólica muito forte e você começa a ter um quadro neurológico, onde o paciente ele perde alguns movimentos. Os pesquisadores coletaram fios de cabelos de 90 pessoas de 15 comunidades entre 2015 e o ano passado e encontraram chumbo nas amostras. 80% dessas pessoas apresentaram uma concentração maior do metal no cabelo. Não existe uma legislação que determine uma quantidade aceitável de chumbo no cabelo. Essas pessoas podem ou têm uma tendência a estarem entrando em contato com este metal. Isso exige que a gente faça uma investigação mais aprofundada dos sintomas desses pacientes, uma avaliação médica e uma avaliação também da dosagem de chumbo no sangue desses pacientes. É o exame de sangue que pode comprovar se essas pessoas estão ou não intoxicadas pelo metal. Ficava vermelho e coçando, e depois ficava negrinho, aí ia pro médico. Aí chama alergia. Nessa alergia ficou. Dona Georgina foi uma das que participaram do estudo. Ela ainda não sabe qual foi o resultado, mas procurou um médico e espera o laudo do exame de sangue. Seu Silvio também participou do estudo. Nós começamos sempre a sentir problema de estômago, diarreia. Para a pesquisadora, as pessoas podem ter sido expostas ao metal de diversas formas. Não é só pela água, pelo alimento consumido. O polo industrial começou a ser instalado em Barcarena na década de 80. Para o Ministério Público Federal, desde o início, o projeto foi problemático. Não houve, como deveria ter havido desde o início, o licenciamento ambiental do distrito. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal listaram 17 ocorrências de diversas empresas que afetaram o meio ambiente da região de 2000 a 2015. Não conheço nenhum local onde haja essa quantidade tão grande de acidente. O vazamento mais recente foi na empresa Hidroalunorte, uma multinacional norueguesa que produz a matéria-prima do alumínio. Autoridades constataram que a empresa usou um duto clandestino para despejar rejeitos na mata. A Hidro admitiu a existência da tubulação, mas negou que houve vazamento nos depósitos de resíduos de bauxita. Diante da grande repercussão desse último vazamento em Barcarena, o presidente mundial da Hidro veio da Noruega para acompanhar a situação de perto.
Minha maior preocupação hoje é com o meio ambiente e a saúde das pessoas em Barcarena. Nós criamos uma força-tarefa com um grupo de especialistas para levantar os fatos e para fazer um trabalho de análise. A Hydro também comete crime ambiental na Noruega, como faz no Brasil? Nós respeitamos as legislações de todos os 40 países em que atuamos. Depois do vazamento, a Justiça determinou que a empresa reduza a produção pela metade. Por causa de crimes ambientais nos últimos anos, o Ministério Público Federal abriu 44 inquéritos contra a Hydro e outras empresas do polo. A Procuradoria também cobra mais fiscalização do Estado do Pará. O Estado do Pará ele atua de forma efetiva com relação à prevenção de possíveis danos, de possíveis sinistros, principalmente com relação à saúde e principalmente com relação à população em geral. É o que esperam os moradores de Barcarena. Esse garapé aqui era tão limpo, a gente vivia do rio, da nossa roça, da nossa criação. Estamos de olho. Você viu aqui no Fantástico. Serra, Espírito Santo, dia 28 de janeiro. A polícia descobriu uma máfia internacional que promove o contrabando de materiais e produtos dos Estados Unidos. Materiais cirúrgicos descartáveis já utilizados estavam sendo usados de novo em pacientes do Espírito Santo. Há envolvimento de médicos, de empresários, com empresas que vendem esses materiais que são utilizados em cirurgias ortopédicas, de enfermeiros, instrumentadores, que utilizam basicamente materiais cujo reuso é proibido. Esta semana, a Polícia Civil prendeu 2 ortopedistas acusados de fazerem parte do esquema: Rodrigo Souza e Marcos Robson de Cássia Alves Júnior. A polícia descobriu que Rodrigo é sócio da Golden Hospitalar, empresa acusada de reprocessar materiais hospitalares descartáveis. O Rodrigo era o sócio de fato da empresa. Marco Robson, ele era um médico que usava esses materiais em cirurgias. Os materiais foram reprocessados mais de 2.500 vezes entre 2016 e 2017. Inclusive agulhas e fios de sutura descartáveis. A quadrilha também falsificou etiquetas dos produtos para que eles fossem dados como novos. O advogado de Marcos Robson diz que ele vem colaborando com as investigações. Se colocou à disposição a fornecer documentos bancários, documentos para ver que não tem transação nenhuma dele com essa empresa que está sendo investigada. Em nota, o advogado de Rodrigo Souza diz que as supostas provas de que o médico também é dono da empresa são dos anos de 2015 e 2016, os quais, segundo ele, não estão no período de apuração do inquérito. O mesmo advogado representa a empresa Golden e diz que a perícia constatou que não se pode precisar se os materiais foram reutilizados indevidamente. Gustavo Deri Chagas e Marcos Roberto Krollenstein, da Golden Hospitalar, continuam presos. Estamos de olho. Pois é, também estamos de olho na máfia das próteses, que continua agindo Brasil afora. Desde as denúncias do Fantástico, mais médicos e empresas estão sendo investigados. Veja agora o que está acontecendo no Tocantins e no Rio Grande do Sul. Novembro do ano passado, uma investigação iniciada em 2016 prende 11 cardiologistas no Tocantins. Em comum com o esquema do Espírito Santo que você acabou de ver, a reutilização de materiais descartáveis, como conta o superintendente da Polícia Federal, a repórter Ana Paula Rebanho. A Polícia Federal fez um flagrante num hospital público de produtos já vencidos, que estavam sendo remarcados e utilizados em cirurgias cardíacas no Hospital de Palmas. Isso era só o começo. Na primeira fase das investigações foram presos os donos da empresa Cardiomed, de distribuição de próteses, órteses e produtos especiais. Eles fizeram colaboração premiada e delataram um golpe de superfaturamento de produtos comprados pelo SUS e pelo Plano de Saúde dos servidores do Estado. A diferença entre o preço de mercado e o preço superfaturado era para pagar propina a médicos. O esquema envolvia 16 empresas.
Essas empresas que foram investigadas, elas pagaram na ordem de 7 milhões de reais ao longo de 2008 a 2016, 7 milhões de reais de propina para determinados médicos. Inicialmente, os pagamentos foram através de depósitos bancários e posteriormente passou a ser feito o pagamento em espécie. A Cardiomed, quando ia receber o dinheiro do Estado, ela encontrava dificuldades, obstáculos que eram colocados, aquela história de plantar dificuldade para vender facilidade. Quem vendia facilidade? O que ficou claro foi a participação de um ex-secretário de saúde do governo que se encerrou em 2014, que teria recebido propina para realizar pagamentos em favor da Cardiomed. O ex-secretário é Márcio Carvalho, que ficou apenas 15 dias no cargo em 2014 e teria levado R$25 mil para que a Cardiomed recebesse pagamentos atrasados por materiais fornecidos aos hospitais públicos do Tocantins. Em novembro do ano passado, a operação da Polícia Federal e do Ministério Público fez 12 prisões, 41 mandados de condução coercitiva e 84 mandados de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. Os médicos presos hoje pela Polícia Federal no Tocantins trabalham nos hospitais públicos do estado e também em consultórios particulares. As prisões foram preventivas e todos os envolvidos estão agora respondendo em liberdade. Em nota, o ex-secretário de Saúde, Márcio Carvalho, afirma que a acusação é infundada, que não fez nenhum acordo ilícito nem nenhum pagamento à empresa Cardiomed e que deu todos os esclarecimentos necessários à Polícia Federal. Procurada pelo Fantástico, a empresa Cardiomed não quis se manifestar. A vítima, na minha avaliação, é toda a sociedade, né? E o poder público também. Outras empresas de distribuição de materiais médicos denunciadas pelo Fantástico em 2015 estão sendo investigadas. Segundo o Ministério da Saúde, uma das brechas para o superfaturamento e a corrupção é a grande variação de preços de um mesmo tipo de produto. Nós temos variações, por exemplo, no marca-passo de 900% entre o preço de um hospital e outro para a implantação do mesmo equipamento. O Ministério lançou este ano os editais de atas de registro de preços de órteses, próteses e materiais especiais. Com esses editais de atas de registro nacional de preços, nós podemos referenciar o preço dessas órteses e próteses para todos os consumidores, para todos os hospitais, profissionais médicos que desejam utilizar. Depois das denúncias do Fantástico, o Ministério da Saúde criou uma agenda permanente de auditorias em unidades de saúde habilitadas pelo SUS. Foram feitas 20 auditorias que encontraram irregularidades denunciadas pelo Fantástico, como falta de etiquetas de identificação de produtos de implantes, uso de produtos fora do prazo de validade e cobranças de próteses diferentes das que foram implantadas. Os relatórios das auditorias foram encaminhados para a Polícia Federal e para o Tribunal de Contas da União. Também depois das denúncias do Fantástico, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu 2 procedimentos administrativos que ao todo investigam 50 empresas, 109 pessoas físicas e 3 associações do setor de órteses, próteses e materiais especiais. Os procedimentos estão em fase de notificação. Depois dessa fase, é que os envolvidos vão apresentar a defesa. Vamos agora para Porto Alegre. Na terça-feira passada, 60 policiais fizeram buscas na cena de crime mais fofinha que você já viu. 3 lojas de artigos para bebês e crianças. Nessa loja tiveram que arrombar a porta. Em vez de bandidos, encontraram berços e ursinhos. Mas os policiais também acharam receituários de um médico que você conheceu na denúncia do Fantástico sobre a máfia das próteses ortopédicas em 2015. O cirurgião Fernando Sanches nega que receba comissões de fornecedores de próteses, mas reconhece que pode ter assinado laudos em nome de outros médicos. Na operação de agora, a Polícia Civil investiga o médico Fernando Sanches
por lavagem do dinheiro que ele teria recebido por cirurgias feitas sem necessidade. O que a Polícia Civil está fazendo é buscar o sequestro, o bloqueio de todos esses bens e valores identificados, em nome dele, de laranjas, de suspeitos, para, sim, vincular com aquele crime antecedente. Os investigadores dizem que o ortopedista Fernando Sanches teria aberto as lojas em nome de laranjas. Segundo a polícia, ele fazia cirurgias desnecessárias, algumas de alto risco, usando material superfaturado. As investigações apontam que esse esquema teria movimentado 3 milhões de reais e teriam sido lavados nas lojas e usados também na compra de imóveis de luxo. Em janeiro de 2015, o repórter Giovanni Grisotti descobriu que empresas de implantes pagavam propinas a médicos em troca da indicação dos produtos nas operações. Quanto que um médico chega a faturar? De 5 a 50, 60, 100 mil reais. O médico Fernando Sanches também é suspeito de falsificar documentos para que juízes autorizassem, sem saber, cirurgias superfaturadas. Para garantir a indenização às vítimas e também aos planos de saúde que foram lesados pelo golpe, a polícia conseguiu na justiça o bloqueio de 22 milhões e meio de reais em bens de Fernando Sanches. São 20 imóveis, como essa casa de praia em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, 8 automóveis e dinheiro em 7 contas bancárias. Na operação de terça-feira, a Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão. O Fantástico procurou Fernando Sanches e os advogados dele, mas não tivemos retorno. No próximo bloco, o drama dos jovens que perderam quase tudo em 2 anos de recessão e agora precisam recomeçar. Ultrapassar a linha da pobreza impõe escolhas. Imprimir um currículo ou almoçar. Se não tivesse imprimido mais currículos, poderia ter almoçado, né? Comida mesmo, arroz, feijão. Nos Estados Unidos, 5 pessoas foram salvas depois de serem soterradas por uma avalanche numa estação de esqui. Este homem sendo socorrido é Evan Hook, um snowboarder. Quem ajuda no resgate é a mulher dele. Ela escapou por pouco do acidente numa estação de esqui na Califórnia. Evan só foi encontrado porque parte do equipamento dele ficou para fora da neve. Outro esquiador sofreu ferimentos graves nas pernas. A Itália realizou hoje as eleições para a escolha de um novo governo. Pesquisas apontam vitória de candidatos populistas em uma campanha em que a imigração e a permanência na zona do euro foram os grandes temas. Os italianos votaram numa eleição que pode levar a um bloqueio político, depois de uma campanha agressiva em que ficaram evidentes as altas taxas de desemprego e a rejeição de parte do país aos 600 mil imigrantes que estão na Itália. Luigi Di Maio, do movimento populista 5 Estrelas, o maior partido do país, ouviu gritos de presidente. Matteo Renzi, da coalizão de centro-esquerda, pode ser o presidente do Senado no caso de uma aliança. Matteo Salvini, da Liga, hoje escreveu mais uma de suas mensagens anti-imigrante. Antes de tudo, vêm os italianos. Silvio Berlusconi levou um susto. Uma feminista pulou na mesa em topless para anunciar que o tempo do ex-primeiro-ministro já passou. Nem tanto, a União Europeia tem esperanças de que ele, Berlusconi, ajude a formar uma aliança com a esquerda. A sua coalizão de direita pode ser a mais votada e o seu candidato, Antonio Tajani, muito cotado para ser o primeiro-ministro. O que está em jogo é de grande relevância. Se a Itália se afasta da União Europeia e do euro, se expulsa os imigrantes e se apoia o fantasma do fascismo que tenta voltar ao país. As pesquisas de boca de urna mantiveram as previsões. Nenhum partido ou coalizão deve chegar a 40% dos votos. Portanto, nenhum vencedor. A coalizão de centro-direita de Silvio Berlusconi ficaria em primeiro lugar, seguida pelo movimento populista 5 Estrelas e, em terceiro lugar, a coalizão de centro-esquerda. Agora, na Itália, começa um longo e difícil processo, a formação de um novo governo. O
O 5 Estrelas se confirmaria como o maior partido da Itália e a Liga de Matteo Salvini chegaria perto do Força Itália de Berlusconi. Esta pode ser a noite dos populistas, uma grande interrogação para a Itália e a Europa. Na Alemanha, depois de 5 meses de impasse, a primeira-ministra Angela Merkel vai conseguir formar um novo governo. A maioria dos filiados do Partido Social Democrata aceitou voltar à base de apoio a Merkel, que é do Partido Conservador. A chanceler tinha ganhado as eleições de setembro, mas sem maioria. Por isso, precisava de apoio para um 4º mandato seguido. Ela terá que lidar com a situação dos imigrantes e o crescimento da extrema-direita na Alemanha. Quinta-feira passada sai uma boa notícia. O PIB brasileiro cresceu 1% em 2017. Depois de 2 anos em queda, a economia brasileira voltou a crescer. PIB é o Produto Interno Bruto, o valor de todos os bens e serviços que o país produziu. Sexta-feira e mais um resultado favorável para a economia. Em janeiro, teve mais gente sendo contratada com carteira assinada do que demitida. 77.822 vagas foram abertas no Brasil. O emprego é decorrência direta do crescimento econômico. Agora, não basta crescer 1%, isso é muito pequeno. O que vai resolver a vida desse pessoal é mais emprego. Mas esta semana também saiu o novo número de desempregados no país. Ele continua alto. São 12.700.000 brasileiros à procura de trabalho. Depois de uma série de políticas desastrosas de 2010 a 2014, o Brasil passou a viver uma recessão muito forte, né? Foi uma das piores crises, se não a pior crise econômica que o país já experimentou. As políticas que, segundo o economista, levaram à recessão foram no último ano do governo Lula e no primeiro governo Dilma Rousseff, ambos do PT, e culminaram no forte abalo econômico de 2014 a 2016. A gente realmente conseguiu criar acesso a bens de consumo, sobretudo bens de consumo duráveis, para uma parcela da população de uma maneira muito rápida. Isso não foi fictício. O problema é que não foi sustentado, né, ao longo do tempo, porque a gente não conseguiu fazer com que essas pessoas tivessem permanecido nos seus postos de trabalho. E quem que é a pessoa que é primeiro atingida, né, por uma crise como essa? Né? São pessoas mais jovens, pessoas com mais baixa escolaridade e com menos experiência no mercado de trabalho. O país entrou numa crise profunda, terrível, que machucou muita gente, sobretudo os mais pobres. A crise que o Brasil enfrentou foi tão forte que fez muita gente jovem nas grandes cidades cruzar uma triste linha, a linha da pobreza. Nossos repórteres acompanharam por 2 meses a rotina de famílias que acabaram perdendo muito. Só não perderam a vontade de lutar por uma vida melhor. Você vai ver na reportagem de Diego Zanqueta e Wellington Almeida. Eu não curtisse, estou desempregado há pouco mais. No meio de tanta gente que perdeu o emprego na última crise econômica, famílias que viram a vida desmoronar de repente. Estou à procura de um emprego do que vier. Eu tinha tudo, estava numa vida boa e do nada eu me vi no meio de noite, debaixo do sereno, numa praça. Foi aí que eu comecei a pedir esmola. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. Os 2 anos e meio de crise econômica jogaram mais de 9 milhões de brasileiros para baixo da linha da pobreza. Isso quer dizer que no país existem pessoas vivendo com até R$ 387 por mês. 1 em cada 4 brasileiros enfrentava essa situação em 2016. No total, 52 milhões de homens, mulheres e crianças. Essa entrada na pobreza ocorreu por uma questão de aumento do desemprego, né, perda de renda, mas muito perda de emprego. O diagnóstico está no maior raio-x social do Brasil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O Instituto visita 211 mil domicílios do país a cada 3 meses para traçar um retrato das condições de vida do brasileiro. E quem mais sofreu na última crise? Os jovens das metrópoles de 16 a 29 anos de idade. São pessoas com menos experiência, na hora de ser demitido, o custo da demissão é menor. Houve uma movimentação do perfil da pobreza brasileira em direção ao urbano e metropolitano. Tem que pensar que há 3 anos atrás eu tinha celular caro no bolso, eu tinha um tênis para cada dia da semana, roupa de marca, os filhos do meu lado.
E essa aqui é a nossa casa. Aqui embaixo aqui tem uma madeira com as caixas de cerveja segurando. Aqui é a TV, o DVD, pra gente poder assistir os filmes que a gente gosta bastante. Essa garagem no Jardim Damasceno, extremo norte da cidade de São Paulo, é a casa do Jefferson e da Glaucia há 4 meses. A minha filha, ela já entende muita coisa. E ela me pergunta: mãe, você tá morando nessa garagem? Um casal que vivia seu melhor momento quando a crise chegou. Foi dia 9 de setembro de 2014, que foi o dia que, meio que surpresa, assim, ele veio e me beijou e a gente começou a namorar. Tinha dia que eu pedia pra ficar lá no andar da loja dela. Pra poder, só pra ver ela. Só pra ficar vendo ela, só. O Jefferson era segurança e a Glaucia vendedora de um shopping. Juntos ganhavam R$3.000. Dava pra cerveja com os amigos, um show, uma aula de dança. Durou pouco. Da vida de classe média à pobreza foram apenas 2 anos. Aí eu fui mandado embora, aí ele também foi mandado embora. Aí eu consegui um emprego, aí me mandaram embora de novo. A professora Lena Lavinas diz que quem mais sofreu foi quem mais se beneficiou com o crescimento rápido da economia ocorrido entre 2004 e 2013, nos mesmos governos do PT que depois provocariam a crise que o país atravessa. Mas com um porém. As pessoas que primeiro perderam o emprego foram aquelas justamente que mais se beneficiaram durante o período de crescimento recente que tivemos. Foi um crescimento de empregos de má qualidade, 80% deles até 2 salários mínimos. Depois de perder o emprego, Glaucia e Jefferson tiveram que deixar a casa de 3 cômodos que alugavam por R$450. Não dava para pagar aluguel. A gente foi, vendeu a geladeira, o fogão e a máquina. Tiramos esse dinheiro, compramos alguma coisa pra gente comer. Sem chão, tiveram que deixar os 2 filhos morando com parentes. Sem rumo, chegaram a passar 2 noites na rua. Aí a gente foi naquela situação toda só com a mala. E aí a gente foi e desceu pra praça. Sentou os 2 e ficamos lá. Tipo, e agora? Falei pra ela: amor, não dá. Ou a gente faz alguma coisa ou a gente fica aqui desse jeito largado na rua. Fomos num ferro velho que tem aqui, pedimos um saco e começamos a revirar lixo. A coleta de lixo hoje põe a mesa da Glaucia e do Jefferson. E cada centavo vale. Isso é ferro. Já é 20 centavos a mais. Isso aqui é metal. Agora deu R$7,15. Tem dia que dá 5, 3. Dá pra comprar uma mistura, um macarrão pra fazer mais tarde. Uns pão pra gente comer agora à tarde. Só nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são mais de 2 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. O índice chega a quase 10% da população em São Paulo e supera esse valor no Rio e na capital mineira. Vila Acaba Mundo, Rua do Desengano. Nesse endereço, ao pé da Serra do Curral, em Belo Horizonte, a família da Verônica tenta se reerguer. Hoje é arroz, feijão e polenta e ovo. Igual a janta, só Deus sabe. Vem cá, Eva. A Verônica morava em Serra, no Espírito Santo. Com o salário de R$2.000 de faxineira, ela criou 5 filhos e construiu essa casa, hoje vazia. Depois de um diagnóstico errado de câncer, ela entrou em depressão, perdeu o emprego e resolveu se mudar este ano. Lá eu não estava conseguindo arrumar emprego e minha tia falou que era melhor para ela arrumar emprego. 64% das pessoas que vivem em famílias como a da Verônica estão abaixo da linha da pobreza. Nós vamos no Cine, no BH Resolve, tentar a sorte de alguma vaga de emprego, né? Pra gente poder tocar a nossa vida. A Verônica, com 5 filhos, está se virando com o dinheiro do Bolsa Família. A roupa para ir procurar emprego e os R$15 da passagem de ônibus foram a ajuda da irmã. Aí eu peguei a calça dela, o tênis é dela. E eu não tenho tênis, então eu tenho que tirar. E ela também não tem tênis. Se não fosse a ajuda dela, eu não conseguia nem ir, né? Nem sair daqui, ou senão eu ia a pé daqui lá no centro. Queria vaga de qualquer coisa, mas não tem hoje. Vamos esperar, a esperança é a última que morre.
Quem também está na corrida por emprego é a Ariana e não tá fácil. Vaga para trabalho tá tendo? Não, ainda não, mas já foi preenchida a vaga. Eu entreguei aqui 25 currículos. De 25 currículos, só um me ligou. Ela e o Joivan moravam em Porto Seguro, na Bahia. Atraídos por uma promessa de emprego para ela, que não deu certo, eles vieram parar em São Paulo. A geladeira tá pura, né? Olha, o que a gente tem é isso aí, o que a gente está se sustentando. Aluguel desse cômodo, R$500. E só dá para pagar porque Joivan conseguiu um bico de ajudante num restaurante. Ganha R$800. A pessoa pagando aluguel não consegue nada. Em São Paulo, 8% da população vive em casas em que o gasto com aluguel consome mais de 30% da renda, como é o caso do Joivan e da Ariana. O custo da terra no centro, ele é alto. Morar no centro da cidade custa caro. Nós estamos agravando aquele fenômeno dos trabalhadores pobres. As pessoas vão trabalhar, vão se esforçar e vão continuar pobres. O Brasil não tem um critério único para separar pobres de não pobres. Cada programa do governo adota um valor. Existe uma linha da pobreza reconhecida internacionalmente, calculada pelo Banco Mundial e também considerada pelo IBGE. Para países de renda média alta, como o Brasil, o Banco Mundial usa a linha de $5,5 por dia, que equivalem a R$387 per capita por mês. Esse conselheiro do Banco Mundial fez o cálculo que revelou a entrada de mais de 9 milhões de brasileiros na pobreza entre 2014 e 2016. Isso é boa notícia, que não se perdeu todo o ganho social da década de 2000. Se o Brasil voltar a crescer, como está voltando agora, nós podemos retomar essa perda aí que houve para as classes mais baixas nos últimos 2 anos, que foi uma perda muito séria. A professora da Federal do Rio adverte que o crescimento não gerou uma classe média maior e sólida. Nós não tínhamos uma classe média, como quiseram fazer crer. A classe média, ela consegue, com dificuldade, com perda de bem-estar, passar por uma crise. Mas o que acontece com a classe trabalhadora, com as classes populares? Elas caem na miséria. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social informou que o governo ampliou investimentos sociais e zerou a fila de espera do Bolsa Família. Afirmou ainda que a linha da pobreza calculada pelo Banco Mundial não reflete a realidade do país. Mas na vida real a linha da pobreza tem formas bem claras. É a linha da separação. Essa é a parte que mais dói. Meu filho começou a andar, eu não vi ele andar. Não vi ele falar no primeiro nome, né? É muito triste. A linha da vergonha. É estranho, porque tem vezes que eu, por vergonha, por sentimento de, sei lá, de culpa, porque acabo me sentindo culpada. Mas é também a linha da luta. Tudo que nós temos é trabalhar honestamente. É uma coisa que nós temos que conseguir. Lutar e conseguir. A minha luta é essa, é ter a minha família de volta. Tem vezes que a gente não tem nem condições de pagar a passagem, a gente vai, pede carona, leva currículo ali, a gente fica um dia inteiro sem comer. Mas a gente vai e levanta, não, vamos fazer? Vamos fazer. Essa mesma força move a Adriana, do Rio de Janeiro, desempregada há 2 anos. Bom dia. Sabe me dizer se tem vaga aqui? Seu quadro de funcionário está completo. Está completo. Nem está aceitando o currículo também, né? 1/4 dos jovens do Brasil não trabalhava nem estudava em 2016. Mais de 11 milhões de pessoas. O dinheiro é contado, tem para comer, para tudo o dinheiro é contado. Ultrapassar a linha da pobreza impõe escolhas. Imprimir um currículo ou almoçar. Se não tivesse imprimido mais currículos, poderia ter almoçado, né? Comida mesmo, arroz, feijão. A Adriana é noiva do Michael, que ganha um salário mínimo como estoquista de supermercado. Meu sonho é esse, construir uma família com ela, cuidar dela, cuidar do filho dela e do nosso futuro filho que eu creio muito que está por vir. De cada 100 crianças no Brasil, 42 viviam abaixo da linha da pobreza em 2016. No fundo, todos sabem que estão lutando por si e pelas novas gerações. Acho que consigo, tenho certeza que consigo. A vontade tanto de lutar, de trabalhar, de vencer, que eu passo por cima disso. É pensável que as pessoas caiam num grau de destituição tão agudo que elas só possam virar-se mulheres domésticas,
faxineiras ou se homem catador de lixo? Essa é a sociedade brasileira? Não, nós não somos isso. Essa sociedade tem capital, tem competência, tem riqueza para a gente ter uma outra sociedade. Isso não é o Brasil. Uma coisa que não sai de mim é a esperança. A esperança de amanhã ser melhor que hoje e assim